Notebooks 2 em 1 ou conversíveis podem ser encontrados com relativa facilidade nas lojas brasileiras. Porém, laptops do tipo equipados com chip AMD ainda são minoria. O HP ProBook X360 435 G7 está entre eles. Além de tela com abertura de 360 graus, como o nome sugere, o modelo conta com o Ryzen 5 4500U, um processador de 6 núcleos. Mas os atributos não terminam aí. O equipamento também atrai atenção por ter corpo de alumínio, tela LCD de 13,3 polegadas e resolução Full HD, 16 GB de RAM e SSD de 256 GB. E o produto é acompanhado de uma caneta, afinal a tela também é sensível a toques. Tudo isso faz o notebook ter preço sugerido de R$ 5.940 no Brasil. Vale a pena? Será que o Ryzen 5 4501 dá conta do recado? A bateria dura bastante? O modo tablet é uma ideia que faz sentido aqui? Eu sou Emerson Alecrim e testei o ProBook X360 por 2 semanas. Conto as minhas impressões nos próximos minutos. Comecemos pelo aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem a sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressalto os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a este conteúdo. O HP ProBook X360 foi fornecido pela AMD por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net/ética. É difícil errar com metal, com exceção para a superfície do touchpad e a parte inferior, ambas de plástico, o X360 tem corpo de alumínio fosco. Esse acabamento dá um ar de requinte ao equipamento e o torna mais robusto. Agora, quando olhamos para as laterais, podemos sentir uma pontada de decepção. O lado direito é ok, ali encontramos uma porta USB-C, uma porta USB 3.1 tipo A, uma porta HDMI 1.4B, conexão para fones de ouvido, além de um leitor de microSD. Porém, o lado esquerdo traz apenas uma porta USB 3.1 tipo A e o slot Kensington para trava de segurança. O resto do espaço é preenchido pela saída de ar. Como este é um notebook que a HP indica para uso corporativo, senti falta de uma conexão Ethernet aqui, ou pelo menos de mais uma porta USB na mesma lateral. Um detalhe interessante é que as duas saídas de som do laptop ficam localizados no espaço de ventilação acima do teclado. A maioria dos notebooks atuais traz os alto-falantes na parte inferior. Só não se empolgue com elas. O volume máximo até é alto, mas o áudio é um tanto agudo. Você pode curtir filmes numa boa aqui, mas para música o ideal é recorrer a fones de ouvido. Eu fiz os testes usando fones sem fio a partir da conexão Bluetooth 5.0 do X360 e tudo funcionou ao contento. O equipamento também conta com Wi-Fi 6, vale dizer. Confesso que fiquei desconfiado da qualidade da tela do ProBook X360 assim que liguei o notebook pela primeira vez. Com a tela escura, eu notei um pouquinho de vazamento de luz nas bordas do painel. Felizmente, esse problema é tão discreto que é praticamente perceptível no dia a dia. Na verdade, a tela acabou conquistando a minha simpatia por apresentar pouca distorção quando visualizada de ângulos variados e vir com resolução de 1920 por 1080 pixels, o mínimo para os padrões atuais, na minha opinião. A coloração também é decente, apesar de não chegar perto daquilo que um visor OLED pode oferecer. Além disso, o brilho alcança só 250 nits, mas para um painel LCD, tá de bom tamanho. Sim, é LCD. O X360 possui tela UWVA LCD, um tipo que lembra o padrão IPS. O tamanho do display é de 13,3 polegadas, mas como as bordas são um tanto generosas, a impressão inicial é de que o componente é maior. O ProBook X360 entra na categoria de notebook 2 em 1, pelo fato de a tela ter abertura máxima de 360 graus. Quando o componente é colocado nessa posição, o Windows automaticamente pergunta se você quer usar o modo tablet, que habilita o giroscópio e otimiza a interface para toques na tela ou o uso de uma caneta stylus. O modelo tem display sensível a toques. Um acessório do tipo acompanha a unidade testada. A caneta funciona a pilha e tem 2 botões. Ela é útil para substituir o mouse ou para trabalhos gráficos, por exemplo. Que conste que o tempo de resposta e a detecção de pressão da caneta são aceitáveis. Porém, a tela não é muito adequada para trabalhos gráficos avançados. Se você forçar a caneta sobre o painel, por exemplo, vai notar marcas de pressão que somem quase que instantaneamente, mas que podem incomodar. A caneta é bem-vinda, mas para a maioria dos usuários acaba não sendo um acessório indispensável. Seria interessante se ela tivesse Bluetooth para permitir o seu uso com o PowerPoint, por exemplo, mas não é o caso. Voltemos à tela por conta de um detalhe que me deixou cismado. A abertura de 360 graus tem a desvantagem de fazer o componente baixar sozinho com pouco esforço. Não é um problema frequente, mas me pergunto se as dobradiças não irão se desgastar com o tempo e tornar essa situação frequente. Tomara que não. E não nos esqueçamos da webcam. Ela tem resolução de 720p e coloração decente. Embora a câmera não impressione, ela tem um mínimo de qualidade para reuniões no Zoom, por exemplo. E ela também vem com uma pequena tampa de privacidade que bloqueia totalmente a filmagem.
Na minha opinião, todo notebook atual deveria ter teclado retroiluminado. Felizmente, o ProBook X360 é assim, ele traz LEDs na cor branca. Por meio da tecla F9 é possível deixar a iluminação mais forte ou mais fraca rapidamente, bem como desativar esse recurso. O teclado também agrada por ter clique confortável, vir com teclas de seta espaçosas e contar com proteção contra derramamento de líquidos. Também existe uma tecla programável, você pode usá-la para criar um atalho a partir de uma ferramenta da HP que vem pré-instalada. Um detalhe curioso é que a HP integrou o liga-desliga ao teclado, mas tomou cuidado de não deixá-lo no canto. Essa é uma sacada para evitar que o usuário confunda esse botão com o delete. No touchpad eu também não tenho queixas. O componente é amplo, portanto pode ser alcançado facilmente com ambas as mãos. E se assim como eu você gosta de usar gestos do Windows sobre o touchpad, vai se dar muito bem com ele. As respostas a toque são precisas e rápidas, que é o que a gente sempre espera. O X360 também conta com um item que eu não taxaria de obrigatório, mas que é muito útil: leitor de impressões digitais. O componente é rápido no desbloqueio do Windows, embora nem sempre preciso. Vez ou outra eu tinha que tentar 2 ou 3 vezes para o reconhecimento funcionar. Apesar disso, ele continua sendo bem mais prático que o tradicional desbloqueio por senha. Embora o X360 não seja um notebook topo de linha, o seu hardware está longe de decepcionar. Comecemos pelo processador, um AMD Ryzen 5 4500U de 6 núcleos e GPU Radeon Vega 6 integrada. Esse chip executou com desenvoltura e sem demora na abertura todos os aplicativos testados, inclusive alguns mais pesados. O jogo Asphalt 9, por exemplo, rodou com quedas na taxa de frames quase que imperceptíveis. Contribui para o desempenho um SSD NVMe de 256 GB e 16 GB de memória DDR4 que pode ser expandida. O X360 tem 2 slots para RAM, mas apenas um é ocupado. O único problema é que você precisa abrir o equipamento para isso, afinal não há tampa de acesso fácil aqui. O X360 esquenta um pouco com tarefas pesadas, mas tem um sistema de ventilação que cumpre o seu dever. Para tanto, uma ventoinha ligada à saída de ar no lado esquerdo entra em ação com relativa frequência. Felizmente, ela não é barulhenta. Como o Ryzen 5 4500U é um chip com TDP de apenas 15 watts, ele acaba não demandando muita energia. Esse detalhe ajudou a bateria do modelo a sair bem nos testes, apesar dela contar com apenas 45 watts-hora. Para testar o componente, rodei um vídeo de 2 horas na Netflix e outro de 1 hora no YouTube com brilho máximo na tela, ouvi o Spotify via alto-falantes por 1 hora com a tela ativada na maior parte do tempo, joguei Asphalt 9 por 15 minutos e usei Chrome também por 1 hora. Essas tarefas fizeram a carga cair de 100% para 16%. Com base nisso, podemos estimar uma autonomia de aproximadamente 6 horas com uso moderado. Já o tempo de recarga de 10% para 100% com o notebook desligado foi de 1 hora e 15 minutos, um intervalo muito interessante. No quesito software, o X360 testado aqui conta com Windows 10 Home, acompanhado de quase 10 ferramentas da HP, um número alto. Eu acho que a companhia poderia ter concentrado alguns deles em uma ferramenta só, pelo menos o notebook que não vem com trial de antivírus. No fim das contas, o ProBook X360 vale a pena? Eu já chego lá. Antes eu queria te convidar a ouvir o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. O episódio 188, por exemplo, comenta o fim da divisão de celulares da LG, uma decisão que é ruim para todo mundo, até para quem não é fã da marca. Ouça lá para descobrir o porquê e assina o Tecnocast no Spotify, SoundCloud ou no seu aplicativo preferido para ficar por dentro de todos os episódios. Links na descrição do vídeo. Olha, tem sido difícil recomendar notebooks nos últimos meses porque todos estão muito caros. Com preço sugerido próximo de R$6.000, o HP ProBook X360 que aparece neste review não é exceção, mas, do ponto de vista técnico, esse é um notebook que reúne várias características positivas. Nenhuma delas é notável, em compensação o conjunto de recursos é equilibrado e isso faz diferença. Encontramos aqui um acabamento externo robusto, design sóbrio, uma tela que não é perfeita, mas está muito acima dos painéis LCD simplórios que são comuns no Brasil, uma bateria com autonomia minimamente decente, teclado retroiluminado, leitor de digitais e um hardware que oferece desempenho consistente. Sem contar que é bom ver notebooks com processador AMD aparecendo com mais frequência no Brasil. Eles ainda são minoria, mas aos poucos vão diversificando as opções que temos por aqui. Eu só não indicaria esse modelo para quem precisa de tela sensível a toques e caneta para trabalhos gráficos. Esses recursos são diferenciais, mas a tela existente aqui não me parece a melhor opção para designers, ilustradores e afins. Talvez como quebra-galho, mas não para uso intensivo. Se o display tivesse superfície mais firme ou exibisse cores um pouco mais vívidas, daria para pensar no assunto. Mas para atividades profissionais ou domésticas que não dependem de uma tela sensível a toques, o ProBook X360 tem boas chances de agradar, ainda mais se você conseguir encontrá-lo com um bom desconto. É isso. Tem alguma dúvida ou opinião sobre o HP ProBook X360?
Então poste a sua mensagem em comunidade.tecnoblog.net. E se você curtiu, deixe o seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais gente e se inscreva se você chegou agora. Sempre tem conteúdo novo no canal. Eu sou Emerson Alecrim e fico por aqui. Até a próxima!